a nossa reunião aqui aberta para tratar das implementações do 175. Nós vamos, né, gravar essa reunião, ok? Né? Então, depois a gente produz esse conteúdo. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Deixa eu só fazer uma breve introdução. Claro. Bom dia, acho que a gente já se conhece. Eu sou a Luísa, superintendente da Galgo. Prazer enorme tê-los aqui, né? A gente marcou essa reunião até como uma sugestão do nosso amigo Bruno, da Benoai. Ele lembrou bem, já faz um tempo que a gente não conversava com as instituições, desde meados de outubro. Então, temos aí quase 4 meses que a gente fez a segunda reunião aberta, fizemos uma primeira um pouco antes da virada da 175, ali em meados de setembro, fizemos uma outra na primeira quinzena de outubro, e de fato a gente, né, acabou não fazendo a terceira, até que o Bruno mandou um e-mail, um WhatsApp no nosso grupo da Galvo, sugerindo que a gente fizesse esse evento. Não sei se o Bruno está aqui, eu não estou vendo as pessoas, enfim. Então a gente, né, com essa ideia do Bruno, entendeu que realmente era o momento da gente poder reunir as pessoas aqui, falar um pouquinho o que aconteceu desde 1º de outubro para cá, né, depois daquela virada ali. Vamos falar um pouquinho de números também, como é que estão hoje as coisas, os volumes, quantos administradores, quantas classes, enfim. E vamos falar também das próximas entregas, né? Vamos falar também dos processos de exceção e das próximas entregas daquilo que a gente já tem data aí pela frente, tá? Então, o Baceto, que é o nosso PO aqui, vai fazer a apresentação. Fiquem absolutamente à vontade para fazer perguntas, questionamentos, enfim, né? Eu queria já desde o começo dizer que a Galgo tá dando ênfase hoje à questão do regulatório, né? Então, o que significa isso? Significa permitir que os administradores de fundos atendam à determinação da 175, que é o prazo de 30 de junho para que todos os fundos estejam transformados na estrutura da 175. Então, esse é o foco da Galgo hoje. Vocês vão ver que as nossas próximas entregas estão todas nesse sentido, tá bom? Então, Baceto, fica à vontade, por favor, para a Claro. gente contar aqui o que já fez, em que pé estamos e o que vamos entregar, tá bom? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Vou então passar aqui por uma breve apresentação, né, passando ali pelas entregas, como ele falou, alguns números, né, e as próximas ocorrências. Vocês podem perguntar no decorrer, né, e depois também, fim da apresentação, a gente também fica aberto para questões em gerais aí de vocês, tá legal? Então, o objetivo aqui da nossa, né, conversa aqui, falar um pouquinho do que foi, né, implementado. Então, pegando de outubro para cá, a gente tem então aqui a relação, né, um resumo das nossas entregas então feitas aí pensando em 75, a entrada lá de outubro, né, onde a gente disponibilizou a inclusão dos FIFs classe única, a adequação da alterar fundos, né, lá do sistema Galgo, né, os fundos aí não adaptados, a parte, né, de adequação também para a Ambima, também para a FIFs e dos fundos não adaptados, a parte de envio de informações de pelicota, né, de fundos 75, né, foi aquele ambiente novo criado, tanto o FIF como a parte de envio, né, que acabou ficando separado em dois ambientes, né, os fundos que estão ainda no sistema Galgo e que estão no ambiente novo. A mesma coisa para o consumo de informações do MIME e Pelicota, também no ambiente 175, e né, o consumo de cotas lá no Galgo Max, né, também para contemplar os fundos do 175. Então, esse foi nosso pacote de entregas ali no começo de outubro, né, data da entrada ali da segunda etapa da, né, resolução. Depois disso, nós tivemos, em 9 de dezembro, a entrega da inclusão de fundos multiclasses, né, FIF multiclasses. Em 23 de dezembro, a parte de alteração de FIF classe única. E agora, já aqui neste mês aqui, nós fizemos a implementação, né, do que é o layout 14, ou seja, o complemento do registro para tratar, né, o bloco de taxa de administração. A gente ficou ali aquele período, né, tendo a taxa global, mas, né, que foi substituir o que era a administração anteriormente, e colocamos então essa parte aqui, né, na parte de registro, tanto inclusão como alteração, algumas outras mudanças em conjunto aí nesse layout. Perdão.
Na mesma semana ali, a gente retomou o processo de cadastro simplificado de fundos estruturados. Esse é aquele processo que a gente executa no sistema Galgo, que é um cadastro simplificado para permitir, né, a troca o envio de informações ANBIMA e PL-Cota desses fundos estruturados. Tá? Então, ainda é aquele processo anterior, não é o cadastro completo que vamos mais para frente, né, criar aqui no ambiente novo. Tá? E nessa semana também a retomada do processo de migração de fundos, né, do Hub Ambima para o Galgo, né? O processo contrário já está sendo executado, né, por processos nossos internos, mas já a gente executa, a gente não estava fazendo a migração, né, e retomamos aqui esse processo nessa semana, tá? Então, esse aqui é o resumo do que a gente, né, fez aqui de entregas nesse período relacionado com as mudanças aí, então 7.5, tá? Uma visão geral de números, no vídeo que já aconteceu de outubro para cá, olhando em um novo ambiente, Macedo, né? Pois não? por favor, deixa eu só fazer uma observação quanto à Claro, penúltima linha ali, claro. porque inicialmente nós não tínhamos a previsão de fazer essa retomada. A Uhum. previsão era já desenvolver a inclusão dos fundos estruturados pelo ambiente 175, mas a gente recebeu muita demanda do mercado, né, muita pressão, para que a gente retomasse esse processo no sistema Galgo. A gente não ia mais mexer no Galgo, por razões óbvias, enfim, na nossa estratégia, inclusive aqui da migração toda para o Galgo Max, mas a gente recebeu aí muita demanda dos administradores, fizemos um processo, uma automação e retomamos esse cadastro simplificado. Já foram 17 fundos, enfim, a gente até tem uma expectativa de um volume maior. Ontem a gente recebeu uma outra lista de um administrador com mais de 20 fundos, enfim, agora acho que o processo vai girar novamente, né? E a retomada da migração, isso também foi um momento importante. A gente começou a receber demanda de administradores de fundos que foram inicialmente inseridos no Airbnb para trazer para o Galgo por conta da divulgação para o mercado. Né, então, esse processo também já aconteceu com o fundo. Exatamente hoje, se tudo der certo, vai acontecer com mais um fundo que está num processo em andamento e também esse processo vai sendo retomado. Tá bom? Então, vamos lá, Macedo. Ok. Aqui, números gerais, pensando no ambiente novo, né, e no Galgo Max, então, a gente tem hoje, né, 27 administradores atuando com registros já no fundo no 75, né, considerando os fundos que já foram cadastrados, né, temos 27 administradores atuantes nesse ambiente, no total de 685 registros efetuados, né, a maior parte classe e algumas subclasses também. Relacionado a esses fundos, nós tivemos aqui, né, nesse período, aqui olhando desde outubro para cá, até aqui fechando janeiro, né, isso aqui é fechamento ali, nós tivemos então 12 mil envios de informações ANBIMA pelo canal, né, pela API, né, as casas que já desenvolveram a integração pela API, fazendo envio pela API, e outros 23.500 envios por upload, né, o upload aqui do ambiente 175 é exatamente o mesmo, né, arquivo, a gente preservou o mesmo layout do Galgo XML, então temos casas trabalhando aí no envio de fundos no 75 nos dois canais, né, API e o upload, tá? Outro lado, olhando a parte, né, temos também aqueles envios separados de PL-Cota, né, fundo de abertura, o pessoal que antecipa, às vezes, o envio só da cota, temos 150 envios ali por API e outros 1.600 envios por upload, né? E ainda no ambiente 175, né, um volume menor, a maior parte dos nossos consumidores estão no Max, nós temos ali 120 consumos de pelicota específicos no ambiente 175. Né? Como eu falei, a maioria do pessoal já está usando o Galgo Max, que concentra o consumo tanto de fundos, né, do sistema Galgo como fundos 175. Aqui, olhando justamente a questão de fundos 175 especificamente no Galgo Max, nesse período nós tivemos aí 2.680 consumos, né, pela API e outros 1.500 consumos por download, né? Tá bom? Isso aqui é uma visão geral, né, do que ocorreu já de operações, considerando o ambiente Galgo 175 e o Galgo Max adequado para os fundos 175. Não trouxemos alterações aqui, porque aí já são milhares, né? Sim, tem muitas É, alterações, sim. seja alterações de fundos feitas no ambiente ligado, seja alteração de fundos que já nasceram no ambiente 175. Uhum, sim. E aqui um resuminho das nossas próximas entregas, né? Então, como o Carlos falou, né, assim, nosso objetivo é disponibilizar para vocês
as operações necessárias para que todos os fundos lá ainda, né, no sistema Galgo possam ser adaptados, seja de que tipo for a adaptação. Então, a gente tem essa relação de entregas a serem efetuadas, né, daqui em diante. Duas delas já estão com datas definidas, as outras a gente deve receber as datas ainda essa semana, provavelmente, daí a gente divulga para vocês. O Adaptar FIF classe única, que é a adaptação, né, de um fundo específico, né, tirando do legado para o ambiente 175, esse entra em produção aqui na outra semana, já no dia 24/2, tá? Na sequência, o Adaptar Master Feeder, né, que aí para fazer o processo, né, de seleção do master e do feeder, todos os seus feeders lá no legado, fazendo um processo e criando um fundo, né, de classe única com subclasses no ambiente novo. Esse é o processo do master feeder. Ele fica disponível em produção em 24, né, de março. Na sequência, para complementar essas operações, assim como a gente começou a inclusão, né, primeiro classe única e depois multiclasses, da mesma coisa estamos fazendo no adaptar. Então, estamos liberando a primeira parte a classe única e depois vamos entregar os demais itens ali de multiclasses também, tá? O transformar em subclasses, aí é, né, para qualquer outro fundo que vocês queiram fazer a transformação, é um complemento, na verdade, desse processo aqui, né? Então, a gente vai deixar também essa opção aqui disponível. Tá? Então, com isso, a gente fecha, né, todas essas possibilidades de alterações e tudo que precisa para, né, fazer lá o complemento das adaptações de fundos do ambiente legado para, né, o 175. Um comentário importante, né? Além dessas operações, né? De novo, a gente sabe que vocês já têm feito adaptações de fundos no próprio ambiente lá do Galgo, fundos que não mudaram a estrutura, né? Então, tem, como disse a Luísa, tem N alterações já realizadas no sistema Galgo, onde já foi ali, né, efetuada a adaptação deste fundo. Ele permaneceu um classe única ali sem subclasse, mas já é um fundo adaptado. Já comentamos isso, né, com vocês ali, né, em reuniões anteriores. Esses fundos, né, que já passou por esse processo de adaptação, né, nós vamos fazer uma rotina e aí, combinando com vocês, a gente vai fazer este tombamento de ambiente, tá? Então, os fundos alterados lá no ambiente sistema Galgo, que vocês já fizeram a adaptação deste fundo, né, que não teve mudança da estrutura dele, né? A gente então vai fazer um processo de tombar estes fundos também para o ambiente 175, tá bom? E a gente vai estar fazendo, né, fazendo essa rotina combinado com cada administrador nesse processo, tá bom? Né? Essas adaptações aqui consideram os fundos que vocês, né, vão mexer na estrutura, fazer alguma coisa, né, que ainda não foram adaptados e vocês já vão fazer mudando para o ambiente 175, tá? Mas já tem lá um volume grande de fundos já adaptados, né, no sistema Galgo, tá? Deixa eu só complementar aqui, reforçar o que você falou. Uhum. A gente deve ter ainda nessa semana todas as datas do que a gente chama do conjunto de adaptação ou de adequação, né? Faltam 3 ali que estão sem datas. A gente não vai ter ainda a data do alterar fundos multiclasse, que não está ligada a essa visão da adequação, mas é também uma funcionalidade super importante. A gente já tem do classe única e a gente vai desenvolver a alteração dos fundos multiclasse. Então, tendo essas datas aqui, a gente vai publicar a atualização lá do nosso cronograma, que está no site, para todo mundo saber. Aqui, de novo, já são datas de produção. Então, por exemplo, o Adaptar Master Feeder, a gente sabe que é uma funcionalidade bem nova para todo mundo e vale a pena participar da homologação, que vai começar no dia 10 de março. A gente sobe para a homologação no final de semana de 8 e 9, e a partir de 10 de março a gente começa a homologação do time da Galgo, e a gente tem aí a previsão, não, o planejamento de entrar em produção em 24 de março. Então, esse é um processo que muitas casas já vêm participando, né, das etapas de homologação, e aqui o meu reforço a sugestão das casas participarem do Adaptar Master Feeder. O Adaptar FIF Classe Única, a gente já tinha começado um processo de homologação, muitas casas participaram, muitas casas fizeram o processo todo. A gente identificou basicamente problemas que refletiam lá no ambiente do Galgo, no legado, quando a gente estava fazendo a adaptação.
foi preciso, né, voltar aí, dar uma parada, fazer todas essas correções lá do processo do adaptar que afetavam o galgo, propriamente dito, e aí a gente retomou a homologação, isso já subiu para homologação agora no dia 10, e a gente implanta em produção dia 24. A gente sempre dá 2 semanas aqui entre iniciar a homologação e colocar em produção. E o Master Feeder também vai ser assim, vai entrar em homologação 10 de março, sobe para a produção 24 de março. Tá? Eu acho que das próximas datas é isso aí que a gente está falando. Exato. E aqui tem, né, só lembrando alguns processos que a gente ainda continua, né, a gente ainda não tem a previsão para esses desenvolvimentos, para essas operações ficarem disponíveis na aplicação, então a gente tem aqui ainda como processo isso que a gente continua fazendo, atendendo vocês aqui por demandas pelo nosso suporte, a gente faz ali, né, as atividades, tá? Então, pensando no ambiente Sistema Galgo, a parte de encerramento e inativação, né, e migração para o Hub Ambima, então essas solicitações, né, encaminhadas aqui do nosso suporte a gente trata, e ambiente 175, né, a gente tem a mesma lista, além da transferência de administrador de fundo. Então, um FIF ali já cadastrado no ambiente 175, caso tenha ali transferência de administração, também a gente trata por processo, isso é o que a gente já tem hoje, né, com processos definidos, fechados, e que a gente atende de vocês. Não temos nesse momento ainda uma visão, né, da desenvolvimento de datas para essas operações direto ali na plataforma, tá bom? Em termos de visão geral, é isso que a gente tinha aqui para apresentar para vocês. Aí agora a gente fica aberto para vocês, né, para perguntas, dúvidas em geral. Bom Eu vou dia, Baceto, tudo parar de bem? compartilhar momentaneamente só para poder falar para vocês. Bom dia, Gabriela. Tudo bem, e você? Tudo bom. Queria saber como que tá a questão de manutenção daqueles erros que têm acontecido no dia a dia, sabe? Que estão impossibilitando a gente de mandar os fundos para análise e tudo mais. Isso daí impacta bastante também o nosso trabalho. Uhum, tá. A gente já corrigiu vários, né, mas ainda tem mais alguns. A gente realmente passou aí, né, numa implementação, uma situação inesperada aí de muitos erros, né, anteriores trazendo. A nossa prioridade é na correção desses erros efetivamente, né, a gente tem aí total prioridade nisso. Alguns acabam sendo um pouco mais, né, demorados na correção do que outros, tá? Mas de fato, em termos assim, né, das ocorrências, são prioridades o tratamento desses erros, tá? A gente já resolveu a maior parte deles, mas ainda temos alguns novos abertos mais aqui ontem, né? A maior parte da semana passada já foi tudo tratado, resolvido, então deve estar já aí Uhum. com vocês, né, para validar a ocorrência, tá bom? Tá Tá. bom. Quero até Mas, reforçar o processo. Eu acho que isso é importante, né? Esse ponto da Gabriela é importante, sim. Então, uhum, como o Baceto mencionou, a gente teve uma incidência muito expressiva de erros a partir da implantação da versão 1.14, né? Isso afetou instituições, afetou a MIMA. E como é que é a dinâmica que já vem praticamente desde 1 de outubro, tá? Desde 1 de dezembro ali. A gente, todo dia, às 17 horas, tem uma reunião da Galgo, né? O Maceto, o nosso time de tecnologia, com o time da GFT, que é a empresa que está desenvolvendo para a gente. Tem um time de sustentação contratado para dar sustentação no Galgo Max e no CVM 175. Então, né, analisa-se a planilha, a prioridade, em geral, é dada pelo Baceto, pelo PO, né? É, enfim, tem os critérios lá de priorização, e aí define-se o que vai, né, ser priorizado, o que já está disponível em produção, o que está em homologação, o que está em análise. Isso é uma reunião de todo dia, acontece de segunda a sexta, né? Como o Baceto falou, a grande parte do que foi identificado logo após a implantação já foi corrigido, mas a gente continua identificando algumas coisas e a dinâmica é essa, tá, Gabriela? A gente tem essa reunião todo dia, com o time de sustentação com o nosso time da Galgo para tratar e resolver esses erros todos aqui. Tá? Certo, obrigada, viu? imagina. Pois não, Larissa. Bom dia. Baceto e Aloysio, bom dia, tudo Bom bem? dia, Larissa, tudo bem? Tudo certo. Seguinte, estou com uma dúvida sobre a migração dos fundos que estão no Hub Ambima para o Galgo 175. O start desse processo, então, ele começa ali pelo portal da Hub Ambima, é necessário
um e-mail para o Galgo? Como que ele está funcionando? Um e-mail para a gente avisando é importante, né? O start efetivo, você tem que registrar isso no Hub Ambima, né? Então existe lá uma opção de menu, eu não conheço especificamente, né? Mas eu sei que tem uma opção lá Uhum, do Hub que você certo. solicita a migração. Uma vez que você comunique a gente, né, que pediu a migração, aí a gente faz o processo, a gente vai fazer, né, através aí já de sistema, a gente vai fazer a busca da informação no Hub Ambima desse processo, vai trazer as informações, fazer uma verificação básica dos dados recebidos. No caso de alguma dúvida, alguma questão, a gente vai entrar em contato com você e, estando tudo correto, a gente efetiva a migração, tá? Então, aí volta no processo Perfeito. como era no sistema Galgo, né? Assim, a gente efetiva por aqui e comunica, né, a conclusão do processo. Então, né, em termos de sistema, você tem que registrar no Hub, porque só assim né, a gente consegue Uhum, buscar os dados, e é sempre importante que você notifique a gente ali para a gente startar o processo efetivamente da migração por aqui, tá bom? A gente ainda está no processo, por perfeito. enquanto, né, manual, depois a gente, mais para frente, né, a gente revê esse processo, mas hoje precisamos que vocês nos notifiquem, tá? Uma notificação para o suporte, já o padrão, né, um e-mail para o suporte, a gente aí já segue, né, você já tendo feito no Hub, a gente já consegue pegar os dados de andamento. Tá legal? Perfeito. Não, entendido. Tá, então, última pergunta também, só para confirmar. Hoje, lá pelo Galgo 175, registro somente de monoclasse, né? Para Não, Não, o multiclasses, registro, não? a inclusão de fundos já permite a Ok. inclusão de qualquer estrutura, né? Classe única, multiclasses, Tá. com ou sem subclasses, tá? A É só a alteração nesse transformação. momento, a alteração nesse momento que a gente só tem para classe única e os outros processos de adaptação que a gente está fazendo, primeiro classe única e depois multiclasses, tá? Mas a parte de inclusão já está completa. Certo. Só a transformação que está o Isso, prazo a ser definido. Perfeito. isso, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Por nada. Pois não, Jéssica. Bom dia. Bom A minha dia. dúvida ela é seria o contrário do processo que a Larissa perguntou. No slide anterior que você estava apresentando, tinha lá que nos processos de exceção a Uhum. gente tem a opção de migração para o Hub Ambima. A Isso. gente tem a planilha, a gente já usa aqui para encerramento aquela planilha de exceção, só que eu estava olhando ela e ela só tem as opções de alteração, encerramento, adaptação e inativação. Isso, a Se inativação, no fim das contas, é que devolve para o Hub Ambima, tá? Então, se por acaso eu tenho um fundo hoje que ele está no Galgo e eu quero migrar ele para o Hub Ambima, eu uso essa aba de inativação. Eu Exato. inativo ele no Galgo e depois Isso. Aí só que aí eu registro. automaticamente, então assim, você solicita para a gente faz o processo aqui, responde para você e pelo processo né, efetuado por nós aqui no sistema, a Ambima recebe esse processo e consequentemente daí lá por sistema ela habilita o Hub, tá? Porque ela recebe a notificação que foi feita a inativação dessa relação pelo sistema Galgo, tá? Tá. Então não tem nada a ver a inativação aqui com eu encerrar o fundo, né? Eu não Não, estou encerramento é encerrando ele, eu só encerramento. estou É, inativando ele no sistema Galgo e isso, mudando para o Hub. Tá. isso, exato. Né? Assim, inativar, você só tira daqui, a Ambima recebe essa, né, por sistema essa operação de estação sua, e aí fica ativo no Hub. Né? Encerrar, daí se você marcar como encerramento, daí realmente a gente Tá. encerra o fundo. E Né? aí essa comunicação com a Ambima, vocês que fazem ou eu tenho que entrar com os dois? Eu mando a planilha para você Na verdade, e a gente entra. já encaminha essa planilha para a Ambima Entendi. também, entendeu? Na sua solicitação, isso já é, né, feito, já é compartilhado com a Ambima, tá? Tá, ok, então. Obrigada. Bom, por nada. Pois não, Bruno. Bom dia, tudo bom? Bruno, eu Fala, estava Luiz. esperando Bom você falar, dia. cara. Você é o Ah, motivador desse encontro aqui, meu cara. que Hã? isso, Luiz. Sábado de manhã, Não, que cara. isso. A demanda foi Que- feita sábado de manhã, cara. Eu ah, parei minha caminhada para responder a sua demanda. é porque somente no sábado, enfim, a semana passou, Isso, né? As ideias, A elas correria isso. não conseguiram, permite, né, Bruno? A elas conseguiram, correria. elas conseguiram repousar, enfim. Vamos É, lá. o Luiz, só para complementar o ponto aí da Jéssica, se você puder voltar com aquela questão do cronograma, né? Quantos dias levam a questão, a partir do momento que a gente solicita o cadastro simplificado, que eu acho que isso daí é importante. Inclusive, nós temos
alguns fundos aqui para startar esse processo, tá? E a gente gostaria também de saber se o prazo continua o mesmo, se o prazo alterou, enfim, somente a título de observação. Tá bom, vamos lá. Então, assim, em termos de cadastro simplificado, né, que a gente falou, né, então, dos fundos estruturados, né, a gente retomou o processo como já acontecia no sistema Galgo. Então, a gente executa, né, a gente manteve por enquanto, né, semanal, né, como estava anteriormente, a gente executa o cadastro simplificado todas as terças-feiras, né, toda solicitação recebida até sexta-feira, no processo normal, né, tudo que é recebido até sexta-feira, a gente já trata, já fecha o pacote, né, para que na terça-feira isso seja executado, tá bom? Então, em termos de cadastro simplificado, né, esse é o processo que a gente tem em termos de data, né? Recebemos toda a solicitação até sexta-feira, fechamos as verificações, tudo que precisamos. Na terça-feira ali, o pessoal nosso solicita a delegação para vocês e executa o processo, tá? Então, algum ajuste que aconteça ali, né, até receber na sexta, até a segunda, algum ajuste, alguma coisa necessária, e na terça se executa o processo, tá? Isso para cadastro simplificado, né? Do ponto da Jéssica, por exemplo, que é a inativação ela é um processo nosso primeiro, né, e depois da Ambima. Neste caso, a gente tem aquilo que a gente divulgou no processo de exceção lá no passado, que é tudo que eu recebo até o final da quarta-feira, eu executo na semana. Então, no final de semana, esse é um processo mesmo de exceção, eu executo ele semanalmente, numa rotina de final de semana. Então, inativações que vão, né, migrar do fundo para o Hub Ambima, tudo que eu recebo até a quarta-feira, no final de semana é executado, na segunda, pela lógica, já vai estar disponível lá no Hub Ambima, tá bom? Né? A migração... Deixa eu só falar da Pode... parte estruturada, Bruno. Assim, a gente até tinha imaginado que ia haver uma demanda muito grande na partida, quando a gente retomasse o processo, né? Mas isso ainda não aconteceu. Então, a gente fez um primeiro cadastro de estruturados, foi um volume pequeno, acho que foram 5 ou 6. Depois, acho que na semana passada, acho que tinham 5 fundos, e ontem foram mais 6. Então, assim, a demanda ainda não é grande, então o nosso fluxo está semanal. Ontem chegou de um administrador mais 20 fundos para serem cadastrados, né? Assim, também não adianta para a gente concentrar tudo numa data só e a gente ficar até meia-noite fazendo cadastro simplificado, né? Mas como o volume ainda está pequeno, a gente está mantendo o processo semanal, tá? Sim, tá ótimo, perfeito. Inclusive, a gente tem uma perspectiva da gente aumentar um pouquinho essa atração, enfim, a partir da próxima semana, alguns fundos ainda se encontram em erros, então a gente depende também da validação da Ambima. Mas está ótimo, tá? Ótima informação. A Jaqueline, que cuida disso, está aqui. Está olhando ali. Sim. Pois não, Wallace. Olá, bom dia, Baceto. Bom dia. Uma dúvida. O alerta de cota, vocês pretendem voltar ou isso não está planejado? O alerta de cota, a gente ainda vai conversar com vocês sobre, tá? Nesse momento ele não está planejado, né? A gente tinha alertas gerais, depois ele acabou ficando só o alerta do reenvio de cota, né? Acho que é disso que você está falando, né? Isso. Tá. Hoje no Macro a gente não tem nada de alerta, mas a gente já teve aí, né, comentários gerais sobre isso. A gente precisa avaliar a implementação desse serviço, tá? Hoje, nesse momento, não tenho nada planejado, mas temos solicitações registradas aqui no nosso backlog. Tá certo. Tá bom, obrigado. Deixa eu falar também aqui, assim, tem um conjunto de demandas que não estão esquecidas, tá? Por exemplo, acho que no segundo encontro a gente teve a demanda, o próprio Bruno colocou a questão do feito conferido, a gente tem demandas do extrato, como gerar o extrato em PDF. Então, tudo isso está no nosso backlog, né? Alguns estão sendo tratados. A gente, de novo, não imaginava ter o volume de erros que tivemos agora na implantação do Leão 14, mas a nossa expectativa é poder começar a atender isso ali a partir do segundo semestre, né? Por que segundo semestre? Porque esse primeiro semestre, pelo menos até abril, a gente está focado e vai priorizar as entregas ligadas à questão das adaptações. A gente tem a estratégia, né? Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver o vídeo que eu gravei lá e postei. A nossa estratégia é terminar com o sistema Galgo em 2025. O Galgo vai acabar em 2025.
Então, para o Galgo acabar em 2025, tem uma série de coisas acontecerem, né? Funcionalidades que vão ser desenvolvidas, enfim. Então, tem toda uma estratégia da Galgo, vai virar todo o Galgo Max, por isso que vocês estão lendo aqui no nosso fundo de tela, Galgo Max, um sistema, um ambiente. Mas esse conjunto de outras funcionalidades, a gente só vai conseguir atender essa demanda ali a partir do final de maio, tá? Tá, então só para ratificar, antes de passar a palavra ali para o Bruno, o assunto alerta de cota, ele está em pauta. Sim, É provável que a gente tenha um novo fórum, talvez, para debater a respeito, Isso. mas sendo considerado no backlog, ele só seria feito a partir do segundo semestre. isso. Isso. É esse o cenário. Tá bom. É Obrigado. esse cenário, tá? Tá bom. Assim como essas outras demandas que a gente teve, o feito conferido é um deles, quando a gente vai incluir um fundo, né? Surgiu na Benoist, surgiu no Banco do Brasil, surgiu em algumas casas, a gente sabe da importância disso, né? Então, tá registrado, viu, Wallace? Então, fica tranquilo. Eu acho que quando o Baceto fala tem discussões, assim, porque tanto o CVM 175 como o Galgo Max não tem mais a figura do compromisso, né? Certo. Então, como a gente acabou com a figura do compromisso, algumas soluções vão ter que ser redesenhadas. Por exemplo, no serviço de extrato, que a gente acabou de implantar aí no Galgo Max, implantou, mas ainda estamos enfrentando alguns probleminhas de performance, a gente também não tem mais o compromisso. E a gente teve que fazer um desenho para garantir, né, que o provedor está mandando, de fato, o extrato do cotista para o cotista certo. Então, essas coisas, né, que vão fazer a gente quebrar um pouco a cabeça e conversar com vocês de como a gente vai fazer essas implementações, tá? Tá ok. Acho que Obrigado, o Luiz e Bruno, Baceto. Valeu. acho que o Imagina. Bruno tá. Bruno Tosta. Bom dia, Luiz. Bom dia, Luiz. Bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação a esses processos de exceção, né, que a gente faz por script. A gente está recebendo muita transferência de fundo, transferência entrada. E a maioria dessas transferências, quando os fundos eles passam para a nossa administração, eles já estão vindo adaptados. Para esse caso, em tese, eu seguiria o mesmo procedimento que a gente seguia antes de recepcionar o fundo lá no Galgo Legado, e aí ele apareceria no Galgo 175, para como se fosse uma alteração de regulamento. E aí, nisso eu já atualizaria ele, eu não utilizaria o processo de exceção, certo? Não, então vamos lá. Se o fundo que você está recebendo, né, aqui no Galgo, ele ainda está registrado lá no sistema Galgo, não é no 75, você vai recebê-lo, né, pelo sistema Galgo ainda. Por mais que esteja no novo front, mas você recebe ele, né, no processo ali de alteração dos fundos ainda do sistema Galgo, não alteração de FIPS 175. Por mais que ele seja adaptado, tá? Quer dizer assim, né, como eu falei, né, assim, no sistema Galgo eu consigo adaptar um fundo desde que ele não tivesse mudança de estrutura, né? Então, tem lá N fundos já como adaptados, porém, né, continuando sendo um fundo lá, classe única sem subclasse. Se o fundo que você recebeu é um fundo ainda do sistema Galgo, a sua recepção será no sistema Galgo e esse fundo continuará ali no sistema Galgo. Se você precisar mudar ele na estrutura alguma coisa, esta operação adaptar que a gente vai entregar, né, no dia 24 agora, te permite fazer isso. Mas, a princípio, a recepção deste fundo você faz pelo sistema Galgo mesmo, tá? Né? Naquela opção de menu, apenas alterar fundos que temos ali no front novo, mas a opção alterar fundos, né? Então, são os fundos que são, né, lá do Galgo Legado, né? Então, a recepção continua pelo sistema Galgo. Se o fundo que você, né, vai receber é um fundo que já foi cadastrado no ambiente 175, nesse caso, essa transferência, né, ela foi solicitada por um processo de exceção, né? E aí a gente já vai disponibilizar para você este fundo, já no alterar FIF, já dos fundos do 175, tá bom? Então depende de onde está, né, o fundo ali que vai ser transferido, né? Qual que é a base que ele está no sistema Galgo. Se ele ainda está no sistema Galgo ou se ele já é um fundo da base 175, tá? Ah, tá. Mas Se na não ficou transferência, claro, Bruno, na se não ficou transferência claro, ele não muda de ambiente automaticamente, tá? Na transferência ele não está mudando de ambiente automaticamente. Então, porque assim, eu fiquei com essa dúvida, porque acho que foi semana passada, a gente recebeu um fundo, ele ainda era 555, então Sim, entendeu que ele ainda estava ali dentro do sistema do Galgo lá, Galgo, do Galgo legado. Legado em si,
E aí, quando ele veio pra gente, eu fiz essa recepção normal, seguindo esse passo a passo do evento corporativo e tudo mais, e ele já Isso. apareceu pra mim, acho que nesse front novo. Você recebe E no front aí, novo, mas no menu do sistema Galgo ainda, é isso. isso, É exatamente. isso, tá Aí, bom? minha dúvida foi porque, assim, eu fiz todo o processo, alterei todo o cadastro dele, já pensando numa estrutura de um fundo 175, porque ele veio pra gente Isso, 175. exato. Entendi. Aí eu Mas é só uma poderia questão seguir de dessa ambiente forma. nosso, pode, sem problema nenhum. Aí é só uma questão Ah, de tá. ambiente nosso que a gente falou, né? Assim, a gente criou 2 ambientes, separou, os fundos, né, que já estavam lá cadastrados antes de outubro ficaram no ambiente Galgo, né? Então, mesmo que adaptados, que é o que você fez, né? Novos fundos, ou seja, inclusão a partir de outubro aconteceu nessa base 175. Este fundo, se você não precisar, né, você ao mudar uma estrutura e fazer uma alteração manual, vai entrar naquele tombamento que a gente conversou, que todos os fundos adaptados a gente mesmo vai trazer para o ambiente 175 posteriormente, entendeu? Tá? Ah, O legal. front é Não, um ficou só, a claro, bastante base por entendi. enquanto ainda é separada, né? O front é único ali, você tem, apesar dos menus serem distintos, né? O front é único, os menus são Uhum, separados, a base por enquanto separada e depois a gente migra tudo, lá tomba tudo. Tá? entendi. Não, O seu beleza, muito processo tá obrigado. ok, não tem, o seu processo tá certinho. Deixa Legal. eu ver, tá. Deixa eu ver aqui no chat, tem uma pergunta da Larissa, deixa eu ver aqui. Registrei um fundo pelo Galgo 175, mas não localizei um local para pesquisar como está o andamento dele, ou até mesmo do cadastro, como havia no Galgo Legado. Para verificar o cadastro desse novo fundo, sem que ele tenha sido aprovado, ainda tenho que simular uma alteração dele. Pergunto se está no backlog de vocês, tendo parte somente de consulta desse cadastro. Sim, está no backlog. Hoje, realmente, a gente ainda não tem a consulta própria. Você consegue ver essa parte, né, da status dele, na verdade, Larissa, eu não sei se você está na lista aí, né, no mail para receber, mas a gente encaminha diariamente uma lista dos fundos 175 para vocês, e ali tem todo o status de cada registro, né? Se ele está em análise, se está com erro, de toda a situação dele. Então, hoje a gente, né, como alternativa, a gente faz um envio diário da lista de fundos para cada administrador, e ali você consegue ver a situação cadastral desse fundo, inclusive com algumas informações cadastrais básicas ali, tá bom? Está no nosso backlog, sim, para tratar da consulta. A gente está, né, entregando também aqui, provavelmente semana que vem, a outra depois eu vou confirmar a data, a consulta de fundos, mas por API, né, não em tela ainda, tá bom? Então a gente está entregando a parte de consulta de fundos ali por API, né? Na parte de tela, por enquanto, a gente ainda não tem isso, né, planejado, tá? Tudo bem, Larissa? Alguma dúvida disso que eu comentei? Tenho, acabei colocando ali. Como que eu faço para entrar nesse e-mail? Hoje eu não recebo. Tá, só, perdão, você é de qual casa, Larissa? Sicredi. Eu falo com o seu account aqui e a gente já revê isso, pode deixar, tá bom? Perfeito. Tá bom. Obrigada. Cuidamos por aqui por nada. A próxima aqui no chat é da Laura. Na adaptação dos fundos 555 para a resolução 5, em que os fundos passem a ter classe única, essa adaptação deveria acontecer no órgão legado? Como seria essa adaptação? Então, vamos lá, né? Assim, se ele é uma classe única e não tem subclasse, sim, você pode fazer lá no próprio legado mesmo, né? A partir do dia 24 de fevereiro, você pode também usar o adaptar e já trazer para o ambiente 75. De novo, né? Se ele não vai mudar a estrutura, você pode fazer em qualquer uma das duas situações, tá? Se ele vai ter uma mudança de estrutura, necessariamente você tem que usar essa operação nova que a gente vai entregar no dia 24 de fevereiro, tá? Que aí você consegue, né, criar você seleciona o fundo e vai criar as subclasses, e aí você vai fazer esse processo. Então, a diferença, né, é essa situação. Um fundo que não tem mudança de estrutura, você pode registrar no legado, ele fica lá, e depois, né, a gente vai tombar para o ambiente de 75. Um fundo que tem mudança, como você colocou ali, de subclasses, é essa operação que entregaremos em produção em 24 de fevereiro, é uma operação específica para isso, você seleciona o fundo e o sistema já traz para um ambiente novo, onde você já consegue criar subclasse, né, e finalizar o processo todo ali, tá bom? Só tem uma mudança, né? Quando o fundo já vem para o 175, o envio das informações passa a ser feito pela 175. Sim. Esse é um ponto a atentar. Então, se o fundo foi adaptado lá no Galgo, o envio continua pelo Galgo. Isso. Se o fundo foi adaptado ou vai ser adaptado a partir de 24 de fevereiro e vem para o ambiente 175, o envio passa a ser feito pelo 175. O consumo não tem problema para quem já está no Galgo Max, porque para quem já está no Galgo Max,
tanto faz se a cota entrou pelo galgo ou pelo CVM 175, vai bater lá no galgo max, tá? Então, esse é só um ponto de atenção. Outra questão aqui do Daniele, em relação aos erros que ocorreram na implantação da nova versão, tivemos fundos liberados fora do prazo, pois estamos aguardando a correção de erros. Há alguma informação da ANBIMA sobre a isenção de penalidade para esses casos? Não temos informação ali da ANBIMA formal sobre isso, né? Mas assim, em sendo ocorrência do galgo, né? Novamente a gente já tem essa prática regularmente, né? A gente sempre deixa a ANBIMA ciente dessas ocorrências, né? Que o problema é do sistema galgo, né? Está parado por essas ocorrências, tá? Então, nesse caso a gente trata aí situação por situação com a ANBIMA nesses casos, tá bom? Não há uma definição geral da ANBIMA. Deve ter alguém presente aqui da ANBIMA na reunião, mas assim, no geral, a gente sempre pontua, né? Cada ocorrência dessa que impede você e os administradores de efetivarem o processo, a ANBIMA sempre está aí acompanhando também esse processo, a gente deixa também ciente, tá bom? Né? Então, é muito claro ali que assim, né? Vocês não cumpriram um prazo por conta de uma ocorrência no nosso sistema, tá? Né? Não é uma ocorrência, né, operacional de vocês, tá? Pois não, Daniele. Então, Paceto, ontem até por causa desses erros que estavam acontecendo. Desculpa, tá um pouco baixo, Daniele, não tô te ouvindo direito, perdão. Ai, desculpa. Peraí. Tá melhor? Melhorou. Tá. A gente percebeu que ontem o erro foi corrigido em relação ao campo prazo de duração que estava Isso. inabilitado, né? Uhum, sim. E aí ontem a gente fez a gente tentou fazer algumas liberações, inclusive em relação ao fundo específico, e quando a gente respondeu a pergunta do prazo determinado, ele apagou toda a aba perfil desse fundo. Aí eu até comuniquei aí o Galgo e o Lucas pediu para a gente fazer uma reunião para ele acompanhar, né? Isso. Mas na verdade a gente vai agora à tarde verificar se a gente de repente exclui essa alteração e inclui de novo para ver se vai apagar tudo. Porque é Tá ruim, bom. né? Porque a gente esperou a correção ser feita. E E aí aconteceu a um outro gente. problema. Então, Uhum. é um passo para frente, 2 para trás, né? Acaba impedindo um monte de coisa. Então, Uhum. mas tudo bem, a gente vai testar e qualquer coisa a gente reporta ao Galgo aí. Tá bom. Assim, se for o caso importante, se quiser fazer acompanhado, né, pelo Lucas, outra pessoa do suporte, já façam acompanhado, que a gente já tira evidência junto com vocês, né, para já também agilizar o suporte, tá bom? Se possível, melhor que vocês já façam com acompanhamento do nosso suporte, para a gente já coletar evidências aí adequadas nesse caso, tá legal? Obrigada. Tá bom. Mais alguma coisa, pessoal? Dúvidas? O Baceto, Oi. oi, tudo bem? Tudo bom, Renata? Você? Tudo bom. Eu Pode falar. fiquei em dúvida, você colocou o cronograma, deixa eu ver se eu que não entendi direito. Transformar em subclasses ainda está a definir. O que você está me falando é aquele da gente transformar um feeder em subclasse. Ou por que que você está colocando classe única? Tá. Aqui é classe única, são as duas coisas Não, separadas. só para separar ali, tá bom, né? Esse é definido, transformar, como a gente falou, né? A gente deve ter essa data até sexta-feira, tá? Então vamos lá, né? Eu tenho o adaptar que vai tratar a questão do feeder também, em geral, né? Então, assim, o adaptar, ele faz a primeira etapa ali. Então, né, você, por exemplo, vai lá no legados, pega um master, pega 15 feeders lá e faz o adaptar master feeder. Você trouxe tudo para cá. Mas você pode, por exemplo, nessa situação, né, que já evoluiu, você já pode ter uma classe aqui já no FII, que na verdade vai ser uma subclasse de outro. Então, esta operação, né, como o adaptar foi desenvolvida só para o legado, esta transformar vai complementar essas transformações, entendeu? É para isso, tá? Então, ele permite você, né, complementar. Então, pensa que você já fez uma adaptação de master feeder, vou fazer mais uma subclasse. Perdão, você está no mudo. Opa, desculpa, complementar o que eu já fiz lá. Fiz uma por exemplo, adaptação de isso, você já fez classe. uma e vai fazer mais uma subclasse. Ok, você vem ali e vai fazendo. Então, ele vai permitir esse processo, entendeu? Tá. Né?
Tá bom. Tá. E aquele ponto do histórico também é esse que é do dia 24/3. Isso, exato. Um do dia 24 feeder do que 3. vai ser Isso, que a transformado gente, em aqui pro subclasse. Galgo, né, a gente mantém tudo, né, assim, a gente mantém o mesmo código, né, a gente pega todo o cadastro que estava no legado, traz para cá, apesar de eu vou encerrar aquele registro do legado, obviamente que não tem que Isso. ser encerrado, mas pensando, né, 175, eu preservo o mesmo código ali dos fundos, né, que estão sendo ali, né, feitos nesse processo de adaptação, tá bom? Tá bom. E aí a divulgação vai continuar ali pelo mesmo código que a gente tem hoje do feeder. Isso, E aí exatamente, vai né, aí trazer não o tem, histórico de todo aquele produto. Tá bom. tá? Tá bom, entendi. Eu Obrigada, acho que viu? entrou uma dúvida no chat aí. Entrou em uma situação de master feeder em que os fundos passem a ser fundos de classe única. Eu não entendi o seu exemplo, Laura, perdão. Que assim, hoje eles já são fundos independentes, se eu pegar na situação atual hoje, né, eles são fundos independentes, cadastrados, né, lá no sistema Galgo, e supostamente já são fundos classe única, eles não foram, né, trazidos para uma estrutura de classe com subclasse. Se você não vai fazer essa mudança para uma estrutura de classe subclasse, vai continuar o cadastro como está hoje. Cadastros independentes, é disso que você está falando? Isso, exato. Tá bom. Tá ótimo. Então aí continua cadastros lá independentes, né, da forma que está. A única coisa que vai acontecer, como a gente falou, né, depois tudo vai estar no ambiente 175, mas você pode, né, usar a estrutura classe com subclasses ou manter como cadastros independentes, tá bom? Pois não, Daniele. Só para confirmar, Baceto, por favor. Desculpa até perguntar isso, mas é que Imagina. tanta informação. A gente vai ter um fundo no dia 20 que vai ser transferido da Caixa para outro administrador e outro custodiante. A gente pode fazer todo esse processo de transformação, né, de transferência, no Galgo legado mesmo, é isso. E o fundo não é Sim. adaptado ainda. Isso, sim. Nesse caso, você vai registrar o evento lá normal, né, de transferência de administrador, a outra casa vai receber e vai dar sequência lá no processo, exatamente. Tá bom, obrigada. Por nada. Esgotamos aqui. Deixa eu fazer uma reparação de algo que eu falei. Pode ter dado a entender de que só Benoit está fazendo demanda para Galgo, mas isso não é verdade, tá, gente? Nós estamos recebendo demanda de muitos administradores, de muitos consumidores de informações, então só para não parecer injustiça também, tá? É só porque me lembrei do evento que a gente fez sobre apresentar o extrato, que surgiram demandas ali, umas 4 ou 5 demandas. Então, só para reparar isso. O próximo é um compromisso, nós não vamos levar mais 4 meses para fazer a 4ª reunião, provavelmente ali finalzinho de março, começo de abril, em que a gente já vai ter entregue, né, os 2 adaptados, já vamos ter a data dos próximos, então a gente volta a conversar, convidar vocês aí para a gente conversar do que foi entregue das próximas entregas, tá bom? No mais, super agradecer a participação, a presença, espero que tenha ficado claro, né, do que já foi entregue, como é que estão os números, né, do que tem pela frente aí, e precisando, estamos aqui, tem o nosso time de suporte, a gente também tem uma relação de reunião com muita frequência com a Ambima, também, né, um trabalho a 4 mãos aí bastante importante, então, né, super azeitada essa relação, e precisando, estamos aqui, podem acionar nosso suporte. Queria agradecer muito a vocês pela participação de hoje, tá bom? Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Obrigada, Até a gente. próxima. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.